O Espírito Santo é o quinto estado brasileiro com mais pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Essa informação foi divulgada pelo IBGE. Esses dados foram divulgados pelo IBGE. Como é que a gente faz para identificar os primeiros sinais do autismo e qual o caminho para esse diagnóstico precoce e eficaz? O autismo pode se manifestar ainda nos primeiros anos de vida, com sinais como dificuldade na comunicação, comportamentos repetitivos, pouca interação social, mas tem outros sinais também que são menos visíveis, né? No entanto, muitas famílias, pais e mães ainda enfrentam dúvidas sobre quando buscar ajuda, onde buscar ajuda. Vamos sentar aqui na nossa mesa de café, porque eu estou muito bem acompanhada da doutora Ana Cláudia Andrade, que é neurologista. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Que bom dia que você está aqui. E também da Gabriela Lima, que é mãe do Felipe e está aqui para conversar com a gente hoje. Bem-vinda, Gabi. Obrigada. Deixa eu começar o nosso bate-papo com a Gabi, para ela compartilhar um pouco com a gente de como é que foi, Gabi, o diagnóstico do Felipe. Quais foram os primeiros sinais que vocês perceberam e quando que vocês perceberam? Começou assim, antes de um ano. O Felipe, a gente chamava, ele não olhava, não respondia, né, aquele chamado ali de qualquer pessoa. Tinha dificuldades assim. Ele começava ganhava alguma habilidade e depois perdia. Entendi. Então, imitar bichinhos, ele imitava no início, depois parava, batia palminha de parabéns, depois perdia essas habilidades que ele tinha ganhado. Ele teve a coordenação motora dele sempre foi muito boa, então ele desenvolveu muito rápido algumas coisas, mas na fala, na interação social dele não acompanhava. A gente começou a ver nessas... Esses foram os primeiros sintomas, isso, né? A gente pode dizer assim. Hoje o Felipe, esse maravilhoso, a gente está acompanhando, você está falando, a gente está vendo as fotos de vocês dois juntinhos. Ele está com 6 anos, né? 6 aninhos. Gabi, e depois que vocês começaram a perceber esses sinais em casa mesmo, o que vocês falaram? Opa, a gente precisa procurar um médico, viram com um pediatra, já foram num especializado, como é que foi esse caminho? A gente já procurou um especialista. A avó, a gente, né, sempre tinha essas conversas de, nossa, ele tá com uma dificuldade aqui, aí a avó falou, não, eu acho melhor a gente levar no neuro. Aí a gente já foi direto, procuramos uma neurologista, e aí ela pediu para que se iniciassem as terapias, mesmo sem o diagnóstico fechado. Perfeito. Conduta correta da família, né? Da Gabi, do esposo, da avó também que está acompanhando junto. Procuraram logo um especialista. Não tem essa de esperar, né? É normal, cada criança tem um tempo, cada criança tem seu tempo, né, doutora? Essa frase é muito comum, né? Cada criança tem seu tempo, mas eu sempre explico para as famílias que existe um tempo limite, né? Então, existe uma faixa ali de alguns meses, né, um intervalo que dentro daquele intervalo, ok, cada criança vai ter a sua data, mas o tempo limite ultrapassando é um sinal de que algo está acontecendo e que precisa ser avaliado. Perfeito. Gabi, você falou que antes mesmo do diagnóstico fechado, vocês já iniciaram as terapias, né? Hoje, como é que é o dia a dia do Felipe? O que o Felipe faz de acompanhamento? Hoje ele faz terapia em clínica 2 vezes por semana, terapia em casa mais 2 vezes, né? São 4 vezes no total. E ele tem uma acompanhante terapêutica na escola. Perfeito. Que acompanha o desenvolvimento dele e ela é orientada pela equipe da clínica. Perfeito. Um dia a dia puxado, né? A semana do Felipe e da família é puxado, são muitas atividades, né? Doutora, a gente está ouvindo aqui o relato da Gabi, que antes do primeiro ano, né, completo de vida do Felipe, já perceberam, já buscaram ajuda e veio o diagnóstico. Para quem está assistindo a gente em casa, é normalmente nessa idade mesmo que os primeiros sintomas começam a se manifestar ou não? De repente é um pouco mais tarde? Não, geralmente já existem sinais no primeiro ano de vida. Às vezes esses sinais passam desapercebidos, né? Algumas crianças são sinais mais evidentes, como
contato visual reduzido, né? Então a mãe começa a observar que quando está amamentando o bebê ou quando está brincando com ele, ele não fixa o olhar, né? Porque a criança típica, geralmente, quando você está brincando com ela, ela te acompanha com os olhos, né? O bebê, geralmente, eles têm uma fascinação pela face humana, né? Pelo rosto da mãe. E aí, a criança autista, e eu falo porque, além dos pacientes, eu tenho uma filha também, né? Que é autista, já tinha compartilhado isso aqui com a Gabi. E essa criança, ela olha pouco. Então, algumas até olham, mas é aquele olhar que dura poucos segundos, né? Que rapidamente se desvia. Então, costuma ser um dos sinais mais precoces. Sorriso social, que é uma coisa que tanto se fala, né? Que a criança autista, ela demora para ter aquele sorriso social que devolve o sorriso. Mas algumas sorriem, né? Então, sim, nem toda criança que tem autismo não sorria quando era bebezinho, né? Aquela lalação, né? Que é aquela conversa que a criança tem com a mãe quando você está brincando com o bebê, aí você faz o som, ele reproduz o som de volta. Observa-se que nas crianças com autismo, desde o início, essa troca de comunicação já está reduzida, né? E aí também, ela falou muito bem, o atender pelo nome, né? Então, crianças muito novinhas, ali 6 meses a 8 meses, você chama pelo nome, a criança já identificou que aquele é o nome dela, ela já olha, né? Já como se fosse respondendo aquele estímulo. Sim. E aí o bebê com autismo, geralmente ele não responde, você chama e ele continua fazendo o que está fazendo, né? Esses são sinais bem precoces. E uma coisa que tem que ficar muito atento é a questão da fala, né? Que por volta de 12 meses a gente já espera que a criança fale mamã, papá, e até os 18 meses que ela já tenha algumas outras palavrinhas no vocabulário. É um dos sinais também que costumam chamar a atenção mais precocemente, que foi o caso da minha filha. Eu vi que a fala não estava evoluindo dentro do esperado. E dessa gama de sintomas, né, de sinais, na verdade, que a gente pode observar, de repente essa criança pode apresentar só um desses sinais, doutora? Ou normalmente vem acompanhado em mais de um? Vem acompanhado em mais de um, né? Porque se tiver uma única característica, não vai nem preencher os critérios diagnósticos. Perfeito. Mas o importante é assim, tem uma característica que está te preocupando ou tem um atraso do desenvolvimento que o pediatra já identificou ou a família já identificou, é melhor fazer o que vocês fizeram, instituir logo uma avaliação, uma terapia se for o caso, para não perder tempo. Né? Eu brinco que terapia não tem efeito colateral, né? Então, o importante é não perder o tempo, porque a criança com menos de 2 anos e depois, né, com menos de 5 anos, é um momento em que a neuroplasticidade é máxima. Então, esse cérebro está ali uma esponja, pronto para ser moldado. Quanto antes começar, maior serão os efeitos da terapia. Perfeito. Gabi, como é que foi para você, enquanto mãe, e né, para o seu esposo também, o Iago, aceitar esse diagnóstico? Porque para muitas famílias a aceitação também é uma dificuldade, é uma barreira. E acho que a doutora também é um local de fala dela, pode falar disso também. Como é que foi esse processo para vocês? Assim, como nós iniciou a terapia sem diagnóstico, certo. Quando veio o diagnóstico, a gente já estava mais preparado, né? Porque a primeira médica que eu levei ele falou para mim assim, a gente não dá diagnóstico a não ser que venha escrito na testa. Então, é muito difícil, a doutora pode falar melhor do que eu, eles darem um diagnóstico ali na primeira avaliação, né? Então, foi um processo até chegar lá. Então, quando chegou, claro que nós ficamos abalados, mas a gente ficou muito feliz de já ter iniciado o tratamento dele há mais tempo, porque foram só ganhos. Uma coisa também que a médica falou pra gente era assim, se ele for autista, você já está tratando. Se ele não for, ele está fazendo uma atividade a mais que vai ser um ganho para ele lá na frente. Então, pra gente foi tranquilo, lógico que, né, a gente fica preocupado, mas a gente já estava inserido naquele mundo, né? Perfeito. Doutora, e essa é uma questão importante, porque muitas famílias também acabam deixando esse início de tratamento
para depois, por conta da falta de aceitação mesmo, né? Achando que pode ser outra coisa ou que realmente é o tempo da criança. E perde-se muito quando você não inicia a terapia ali no tempo o mais cedo possível, né? Sim, acontece muito, assim, vamos esperar para ver, né? Se não é só uma questão de baixo estímulo, né? Vamos brincar mais com a criança, conversar mais, isso tudo é importante. Mas a avaliação com o especialista e quando indicado as terapias, como você mesmo falou, não vai trazer nenhum malefício, só benefício. E se está chamando a atenção da família, se tem algum marco do neurodesenvolvimento que está atrasado, a terapia vai estar bem indicada, sendo autismo ou não, né? Porque existem outras causas também, por exemplo, de atraso de fala, né? Tem o transtorno de linguagem primário, tem outras causas que também vão precisar de avaliação, de acompanhamento. Perfeito. Estão chegando algumas perguntas, o pessoal de casa está participando. Eu vou começar lendo a pergunta da minha xará. Bruna Bernardes, ela é de Cariacica. Doutora, qual a diferença entre autismo e TDAH? Tá. Os dois são transtornos do neurodesenvolvimento, né? Mas os sintomas são completamente diferentes, embora seja muito comum que crianças autistas também tenham TDAH, né? Uma comorbidade que a gente fala. Cerca de 85% das crianças com autismo têm também TDAH. Mas o autismo, a característica principal é a dificuldade de comunicação e interação social, né? Tem também comportamentos restritos, a criança tem uma rigidez de comportamento importante, uma dificuldade de lidar com mínimas mudanças, a criança tem movimentos estereotipados muitas vezes, né? Então, o flapping, andar na ponta dos pés, às vezes girar em torno do próprio eixo, uns barulhinhos que elas fazem com a boca, ou então ficar repetindo uma frase do desenho da televisão, ficar repetindo aquela frase o dia inteiro, né? E geralmente são crianças que lidam com muita dificuldade a mudanças no ambiente, mudanças na rotina e a comunicação tanto com adultos quanto com outras crianças também geralmente é o que chama atenção, né? Já o TDAH, ele é um déficit de atenção e hiperatividade. Então, a criança vai ter dificuldade de focar naquilo que está sendo proposto, numa tarefa, numa atividade escolar. Ela vai ter uma agitação psicomotora, ou seja, a criança que está sempre em movimento, parece que está ligada no 220, né? Está sempre pula num lugar, pula no outro, explora uma coisa, explora outra. E aí, geralmente, o TDAH costuma causar mais impacto, chamar mais atenção da família quando a criança entra na idade escolar, né? Na fase de alfabetização, que aí já é a fase que a gente espera que a criança já fique sentada, né? Já é um momento que os pares, as crianças da mesma idade, já apresentam um comportamento de conseguir se controlar um pouco melhor, de conseguir engajar mais numa tarefa, e aí a criança com TDAH manifesta essas dificuldades. Perfeito. O autismo é que a gente vê os sintomas mais precocemente. Crianças com menos de 6 anos, muitos colegas, e eu me incluo entre eles, não costumam diagnosticar TDAH. A gente fala de risco de TDAH quando a gente vê que é uma criança muito agitada, mas que está com o neurodesenvolvimento acontecendo dentro do esperado. A partir de 5, 6 anos, aí a gente já consegue, com mais segurança, fechar o diagnóstico. Perfeito. Mais perguntas chegando aqui. Renato Barbosa, obrigada, Renato, pela participação. Ele é de Guarapari. Quer saber se o autismo é genético? Sim. Quando a gente fala em genético, né, não quer dizer que é uma transmissão hereditária, é diferente. Então, não quer dizer que vai passar de pai para filho, de mãe para filho. Mas é uma doença genética, né? A gente fala de causa genética complexa, ou seja, são várias alterações genéticas que estão distribuídas na população de uma maneira geral. Então, todo mundo tem um ou outro gene, uma ou outra alteração no material genético. E aí, em algumas pessoas, acontece um acúmulo desse material genético. A gente costuma dar o exemplo de um copo, né? Então, todo mundo vai ter bolinhas de material genético e quando essas bolinhas, por uma coincidência que acumulou do material genético do pai e da mãe, quando essas bolinhas transbordam, aí é que aparece o sintoma do autismo, né? E nas meninas,
o copinho é maior. Então, por isso que a gente vê mais incidência de autismo em meninos do que em meninas, embora aconteça nos dois sexos, né? Nos dois gêneros. Mas a gente vê que os meninos, o copo deles, a gente fala, é menor, então é mais comum. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui para a Gabi também. Tem uma telespectadora, a Paula de Santana. Ela é de Vitória, ela quer saber quais os maiores desafios, Gabi, que você e seu esposo enfrentam no dia a dia com o pequeno. E mandou um abraço para você. Obrigada pela participação. Um dos maiores desafios é a rotina, que é bem intensa. Para uma criança de 6 anos, ele acorda, eu levo para terapia, ele faz terapia de 8 a meio-dia. Aí eu levo para almoçar, levo para a escola, então a rotina é bem cansativa para ele. A gente também tem dificuldade com outras crianças, né? A gente tem outras crianças da mesma idade na família, ele não brinca, então também é uma dificuldade. Com as terapias, para você conseguir vaga, a terapia, eu preciso de uma especialidade diferente. Também, eu não sei o que aconteceu, mas temos muitas crianças, né? Às vezes vaga é difícil para você conseguir. Até profissionais também. Profissionais para atender, como o neuro é difícil para marcar, porque tem uma demanda muito grande, então a espera é grande. Profissionais mesmo para atender na escola também foi muito difícil conseguir. A gente só conseguiu esse ano. A gente tentou há bastante tempo, a gente só conseguiu esse ano. E o plano de saúde também é uma outra dificuldade que a gente tem. Liberar os exames e as terapias, né? Um grande desafio para muitas famílias, muito eu imagino, difícil. Gabi. E realmente não deva ser fácil. Tem outra pergunta que chegou aqui para a doutora. Quem fez foi a Camila Cardoso. Ela é de Santa Mônica, Vila Velha. Obrigada pela participação, tá, Camila? Minha neta tem 1 ano e 6 meses. Só fala papai e mamãe. Isso está nos preocupando. É precoce procurar um médico? 1 ano e 6 meses. Não, não é precoce. Com 1 ano e 6 meses, tá ok ela falar papai e mamãe. Tem que ver se ela está falando de forma funcional, né? Quando ela fala mamãe, papá, ela está querendo de fato chamar o pai e a mãe. É quando ele entra em casa, né? É quando ela vê o pai e a mãe. Então tem que avaliar. E com essa idade a gente já espera que tenha alguma outra palavrinha já entrando nesse vocabulário, assim, água, né? Dar. Então, assim, começa a ensinar a sua netinha a apontar para as coisas que ela quer e pedir dar, começa a estimular ela, quando você perceber que ela quer alguma coisa, tenta estimular ela a falar aquilo que ela quer. Ah, você quer água, e não só entregar, porque a gente vai conhecendo os nossos filhos e netos, né? A gente, só pelo o choro deles, a gente já sabe o que eles querem. E às vezes, por correria do dia a dia, para facilitar, a gente entrega. Mas é bom estimular. E se a dúvida permanecer, acho que vale a pena uma avaliação mais detalhada, né? Com certeza. O que seria essa falta de interação social? Quando a gente fala, interação social, explica para quem está em casa, na prática, o que isso significa? Tá. Vamos falar em crianças pequenas, né? Então, uma criança, quando vê outra criança, geralmente ela tem interesse de ficar próximo, de ficar perto, de dividir algum brinquedo, de ver o que o outro coleguinha está vendo. A criança com autismo, muitas vezes, embora não sejam todas, mas a maioria, elas mostram um certo desinteresse por outras crianças da mesma idade, né? Elas preferem brincar sozinhas, né? E mesmo com adultos também, a gente vê que muitas vezes elas buscam a comunicação do adulto só para aquilo que ela precisa. Então, não é uma criança que costuma, assim, pegar o brinquedo e chamar o pai para ir brincar, né? É uma criança que geralmente busca o pai e a mãe para algo que ele quer, para algo que ele precisa, uma necessidade, né? Uma água, um biscoito. Então, a gente vai notando esses sinais, assim, a falta de interesse ou até mesmo dificuldade de brincar com outras crianças, né? Alguns autistas querem, até tentam fazer essa interação, mas tem dificuldade desse jogo, né? De aceitar, trocar o brinquedo, né? De se comunicar da forma correta.
E também com os adultos a gente vê que a comunicação geralmente é mais para atender alguma demanda, alguma necessidade. Né? Tem uma pergunta aqui da Jéssica Fonseca, ela participou por meio do nosso YouTube, que é para a Gabi. A Jéssica quer saber, Gabi, como é a alimentação hoje do Felipe? Então, a alimentação do Felipe, ele tem algumas preferências. Eu não gosto de colocar como uma seletividade alimentar, porque ele come de tudo. Só que ele tem as preferências dele. Sim. Ele gosta de comida mais sequinha. Arroz, farofa e uma carne mais sequinha. Feijão ele não gosta, mas eu escondo, ele consegue comer. Então, assim, eu não tenho problema com a alimentação dele, graças a Deus. Perfeito, mas algumas crianças até Bastante. apresentam, Sim, né, bastante seletividade. alimentar. Pode ser um sinal a seletividade alimentar? Também é um sinal, também que mostra um padrão de comportamento mais restrito, né? Então, querer comer sempre as mesmas coisas. E quando a gente fala de mesma coisa, é a mesma coisa mesmo. Então, assim, o biscoito tem que ser com a mesma cor de embalagem. Se mudou a marca, algumas crianças já acham que não é a mesma coisa, né? É uma dificuldade de experimentar o novo. Além disso, pode ter questões sensoriais também, né? Como ela falou, algumas texturas, às vezes, a criança não tolera, né? E aí, nesses casos, é importante ter uma avaliação, um acompanhamento, porque a criança autista, não adianta você falar assim, olha, tem isso aqui para você comer, se não comer vai ficar com fome. Igual as outras crianças que geralmente acabam cedendo, né? Porque é uma preferência, não uma seletividade, e comendo o que tem ali disponível. A criança autista não, se você colocar para ela algo que ela não come, assim, de repente, ela vai ficar com fome, não vai comer, né? Então, tem que ser sempre uma aproximação gradual, que a gente fala, né? A gente vai apresentando os alimentos de forma muito gradual. Primeiro, o toque, o cheiro, a textura, aí depois coloca no prato, aí depois mistura com a comida e aos poucos, até que a criança consegue introduzir aquele alimento na sua rotina. E tem que ser um alimento por vez. Existem fonoaudiólogas, né, terapeutas ocupacionais que trabalham especificamente com essa área. Porque em algumas crianças autistas a seletividade é muito grave. Eu atendi uma criança que já estava com 12 anos e que ela só comia no almoço e no jantar miojo com requeijão. Uau. Só. Viajava, a mãe tinha que levar miojo e requeijão. E assim, a mãe já tinha tentado de tudo. Então, casos muito graves, às vezes, precisam de um acompanhamento. Perfeito. Meninas, nosso tempo praticamente acabou, tá? Eu quero agradecer muito a presença de vocês. O Felipe tá aqui no estúdio, tá, gente? Se comportou super bem. Não sei se ele quer ver. Vem cá, Felipe, pra gente encerrar juntos o Tribuna Amanhã. Obrigada pela participação, meninas. Felipe, um beijo pra você, tá bom? Tá super concentrado ali no joguinho dele. Felipe é um príncipe. E até a próxima, tá, pessoal? Obrigada aí. A gente teve uma aula com vocês duas no Tribuna Amanhã, nesta quarta-feira. Vamos dar tchau juntos ali, ó, gente. Beijo pra vocês, tá? E até amanhã, às 8h15.